eu confesso para os irmãos que eu falei assim com Deus: Senhor, mas que palavra dura, Senhor. E muitas das vezes eu não compreendo por que é que o Senhor faz isso comigo. E muitos os irmãos têm falado comigo assim: Carol, você prega umas palavras que eu jamais teria coragem de pregar. E eu gostaria muito de pedir a Deus a ousadia que Ele te usa para ministrar essas palavras. Mas eu quero dizer, irmãos, que às vezes a gente prega chorando. Às vezes a gente prega falando assim: não, Deus, eu não queria falar isso. Mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém? E nós estamos aqui para fazer conforme a vontade dEle nas nossas vidas. E que nessa noite nós não saiamos ofendidos por causa da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos curar, ela vem para nos libertar, ela vem para nos salvar. E nós sabemos que apertado é o caminho que nos conduz à salvação. Irmãos, mas eu quero dizer para você que eu estou alegre de te ver aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que a pastora Adriana não está aqui, que o pastor André não está aqui, mas o Senhor Jesus está aqui. E onde há dois ou mais reunidos no seu nome, Ele se faz presente. E onde Jesus está, milagres acontecem. Amém? Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar, só um momentinho. Nesse momento eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Explica para Deus aí, meu querido, porque novamente você está aqui na casa dele. Explica para o Espírito Santo aí, porque novamente você está aqui. Fala com ele: Senhor, eu estou novamente aqui porque eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero sentir o teu abraço, Senhor. Fala comigo nessa noite em nome de Jesus. Preciso de ti totalmente. Fala com ele. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti.
sua vida, sobre a nossa vida. Eu gostaria que você refletisse aí agora, irmãos, durante os seus últimos anos, durante os seus últimos meses, como é que tem sido a sua vida? Irmãos, como está a sua vida profissional? Como está a sua vida sentimental? Como está o seu convívio no seio da sua família? Como está a sua vida durante esses meses, durante esses dias, durante esses anos que se passaram? Eu quero te perguntar nessa noite, que você venha responder para si mesmo no seu coração. Você tem vivido dias felizes? Você tem vivido dias alegres? As pessoas, elas te procuram para pedir um conselho, para pedir uma palavra. As pessoas, elas gostam da sua presença, elas procuram estar perto de você. Você é uma pessoa elogiada, você é uma pessoa procurada. Você é uma pessoa agradável. Você tem sido uma pessoa alegre. Que você venha refletir hoje sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Agora levanta a sua cabeça. E depois dessa ministração, meus irmãos, eu não quero mais te ver de cabeça baixa, assim como você esteve aqui neste momento. Mas a partir dessa palavra, que nós venhamos compreender essa palavra, para que possamos levantar a nossa cabeça. E que possamos andar de cabeça erguida diante da presença do Senhor. Amém? Nós temos ouvido, amados, muitas ministrações, muitas palavras e pregações, nos dizendo, nos alertando de como nós cristãos temos que ficar diante das provações. E nós temos ouvido muitas ministrações nos ensinando a nos comportar diante das provações. E nós temos aprendido que nas provações nós temos que nos manter de pé, nós temos que nos manter confiantes e fiéis na presença do Senhor. Aleluia! Mas, irmãos, temos ouvido e ouvido muitas vezes, e o Senhor, Ele tem nos alertado, o Senhor, Ele tem nos ensinado, mas ouvir só não adianta. Não adianta apenas ouvir e não praticar o que nós temos ouvido. E é por isso, irmãos, é pelo fato de muitos cristãos apenas ouvir a palavra e não colocá-la em prática. É por isso que muitas das vezes entra ano e sai ano e a vida continua uma bagunça. Amém? Agora abram comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ver, irmãos, como que o cristão deve se comportar na presença do Senhor. Na provação, sem provação, em qualquer momento da sua vida. Abram comigo no livro de Salmos, no capítulo 100. Você que achou a palavra do Senhor, você pode começar a glorificar. Você pode começar a exaltar. Aleluia, porque é da vontade do Senhor que haja glória aqui hoje, nessa noite. E quando você dá glória, a glória dele desce e bate a sua vida e bate a igreja do Senhor. Aleluia! Amém? No livro de Salmos, no capítulo 100, diz assim, para mim e para você: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor,
e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Palavra bonita, hein, irmãos? Palavra abençoada. Meus queridos, talvez nessa noite nós falando de provações e de como nos comportar diante delas. Talvez nessa noite você já perdeu o domínio da situação. Talvez nessa noite você não consegue mais lidar com esse problema. Talvez nessa noite você diz assim, olha, eu vou deixar para Carol, eu vou deixar para Ciclano e para Beltrano celebrar. Eu vou deixar para eles celebrar. Porque o fardo deles é mais leve que o meu. E os problemas deles são menores que o meu. Então essa parte de celebração eu deixo para eles. E eu vou ficar aqui no meu canto, vou ficar aqui amuadinho, quietinho, porque eu tenho muitos problemas e estou na aprovação. Irmãos, me desculpe nesta noite, mas independente de como você esteja da sua situação, o Senhor teu Deus te manda celebrar. Nós acabamos de ler aqui, irmãos, o Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Essa palavra é para todos, com luta, sem luta, com provação e sem provação. Celebre ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E meus queridos, eu tenho certeza todos os dias da minha vida que o Senhor me chamou para celebrar. E eu tenho a mesma certeza quando eu olho para você, eu sei que o Senhor te chamou para celebrar. Aleluia. E olhando o dicionário, querendo saber mais a fundo sobre esta palavra. Celebrar, irmãos, significa festejar, exaltar, se alegrar. E como se não bastasse apenas celebrar, o salmista ainda nos manda celebrar com júbilo. Irmãos, e júbilo quer dizer grande contentamento, alegria. Meus queridos, nós sabemos disso. E que nós venhamos guardar isto. E que nós venhamos passar isso para os nossos filhos e para os nossos netos, que a marca registrada do crente é a alegria. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, se você vive amuado, se você vive reclamando, se você vive brigando, se você vive gritando, se você vive caçando confusão, se você vive, meu irmão, murmurando, se você vive só de mal com a vida, chorando, lamentando, debochando, infelizmente, meu irmão, eu vou ter que te dizer isso. Se você vive assim, eu sei que aqui não tem gente assim, mas se você vive assim, meu irmão, eu sinto te dizer que o céu não combina com você. Aleluia. Glória a Deus. Irmão. Se é assim que você tem vivido, eu sinto em te dizer que o céu não combina com você. Porque o céu é lugar de celebração. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e é aqui que é lugar de entrar no pique. É aqui que você tem que entrar no pique da celebração. Irmãos, Buritizeiro, a cidade de Buritizeiro, como eu já disse aqui outras vezes, e o Senhor tem nos alertado acerca disso, a cidade de Buritizeiro, ela tem um peso espiritual muito grande. Porque, irmãos, aqui na cidade de Buritizeiro, aqui se encontram muitas pessoas que são umbandistas, e se encontram muitas pessoas que são macumbeiras, nós sabemos disso.
E essas pessoas, elas têm consagrado a cidade a ritos malignos. Então, está aí o peso. E nós temos visto, meus irmãos, sacolão fechando. Nós temos visto aí supermercados indo à falência. Nós temos visto aí até igreja baixando as portas e desistindo. Lanchonete, salão de beleza e muitos outros comércios desistindo, baixando as portas. Mas, irmãos, é engraçado que os bares não baixam as portas. E a cidade de Buritizéria tem muitos bares. Sempre que você passa, você vai ver um bar ou outro, e os bares estão sempre cheios e bem frequentados. E agora eu te pergunto, meu irmão, será que as pessoas elas vão nesses bares porque elas são alegres? Não. Se existem muitos bares, se os bares são frequentados, é porque muitas pessoas, a maioria dessas pessoas dessa cidade estão tristes. Porque as pessoas elas vão para o bar não porque estão alegres, elas vão para se alegrar. Porque elas só se alegram se elas beberem, se elas se embriagarem. Então elas vão para receber pelo menos aquele pouco de alegria ali naquele momento, porque elas são tristes. Mas eu quero dizer para você que eu e você não. A nossa marca registrada, irmãos, de fato, na nossa natureza, é a alegria, meus queridos. Aleluia. Nós precisamos disso. Nós já temos isso em nós. Deus nos deu um óleo de alegria. E Ele é meu e Ele é seu. Mas eu quero te dizer, irmãos, com essa alegria, já era para nós termos ganhados muitas almas para Jesus. Já era para nós termos ganhado muitas almas para o Senhor, já que a cidade é triste, a maioria. E nós temos alegria que vem do Senhor. Com esta alegria era para termos alcançado muitas almas. Irmãos, e por que talvez isso não acontece, irmãos? Por que talvez isso não acontece? Irmãos, o Senhor nos manda celebrar. E quando o Senhor nos manda celebrar, Ele está nos mandando ser a diferença. Aleluia. E quando o Senhor nos manda ser a diferença, Ele está dizendo para mim e para você que nós não somos comum, que nós somos sal e luz desse mundo. E agora te digo, irmãos, mas sal, irmãos, como é ser sal? Sal igual nós vemos muitos cristãos sendo, irmãos. Não, está tudo errado. Quando o Espírito Santo do Senhor, quando a palavra do Senhor nos manda ser sal e luz, Ele está dizendo para nós que nós estamos aqui para temperar, que nós estamos aqui para dar sabor, que nós estamos aqui para mudar a história, que nós estamos aqui para fazer a diferença, aleluia, que nós estamos aqui para purificar, nós estamos aqui para brilhantar, nós estamos aqui para alegrar. Aleluia! 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 Nós estamos aqui para celebrar o Senhor e celebrar com júbilo. Glória a Deus! Meus queridos, agora vamos entender como é esta alegria que nós temos que ser, que nós temos que ter. Quando eu digo para você que nós temos que ter esta alegria da parte do Senhor, que esta alegria já é marca registrada do crente, eu não estou dizendo para você que é necessário que você ria para todo mundo, que você ria o tempo todo. Não é isso. Até porque, irmãos, o poeta diz, eu não lembro o nome agora, nem sei se é o poeta Carlos Drummond de Andrade, se é Fernando Pessoa, não sei. Mas o poeta diz que rir o tempo todo não é sinal de alegria, mas que rir o tempo todo é sinal de desespero. Então é isso que eu estou te dizendo nesta noite. Eu, por exemplo, irmãos, não sou assim. Eu, Carol, por exemplo,
Tem dia que vocês vão me ver séria. Tem dia que vocês vão me ver com pouca conversa. Eu costumo brincar com quem eu tenho intimidade. Eu cumprimento todo mundo, gosto de todo mundo. Eu não estaria no altar do Senhor mentindo, irmãos. Mas eu não rio o tempo todo, eu não rio para todo mundo, porque isso não é sinal de alegria. Irmãos, alegria é quando você está de bem com a vida. Quando você sempre tem uma boa palavra, ou quase sempre. Você tem uma boa palavra para dar para o seu irmão. Uma palavra de incentivo, de força. Irmãos, alegria é quando você tem paz de espírito. Alegria é quando você dorme tranquilo, você não anda atribulado, meu irmão. Alegria é quando você confia no Senhor. Alegria, irmãos, é quando você está animado. Você tem animação para viver. Você tem animação para fazer suas coisas. Você tem animação para a obra do Senhor. Você participa, você cresce, você desenvolve. E onde você está, irmãos, as pessoas veem que você é do bem, que você é da paz, que você é de Cristo. Aleluia. É essa alegria que nós temos que ter da parte do Senhor. Alegria, irmãos, de vir para a igreja, não apenas para olhar para a roupa do irmão. Alegria de vir para a igreja, não para criticar os trabalhos da igreja. Alegria de vir, irmãos, não por costume ou por tradição, mas vir para celebrar com júbilo ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorifiquei no seu lugar, meu irmão. E eu quero te dizer algo muito sério nesta noite. Irmãos, vou falar de mim. Irmãos, quando eu olho para alguns cristãos da atualidade, eu penso assim, irmãos, alguns cristãos que estão surgindo aí na atualidade. Irmãos, eu falo comigo mesmo, eu falo, Senhor, se eu não fosse tão apaixonada por Jesus e pela palavra de Jesus, eu saía do meio desse povo. Irmãos, por isso que eu falei que a palavra é dura. E nós temos visto muitos cristãos, irmãos, de uma forma que, irmãos, envergonham o Evangelho. E não carregam consigo o dever de ser sal e luz nessa terra. Aleluia. E nós temos visto, irmãos, por exemplo, que foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que nós temos visto na igreja, dentro da igreja, adolescentes, jovens, que sabem cantar, que sabem dançar, que sabem fazer diversas coisas, mas não sabem adorar. Aleluia. Que não tem reverência, não tem pudor, não tem temor. Aleluia, Senhor. E nós temos visto, irmãos, jovens, adolescentes, adultos e de mais idade, pessoas, irmãos, que falam o que deve e o que não deve. Mas quando você senta com essas pessoas para falar de Deus, da palavra de Deus, essas pessoas não conseguem e não sabem nada de Bíblia. Aleluia. Nada. E isso vai desmotivando a gente como cristão e como crente. Irmãos, vemos aí, irmãos, cristãos preguiçosos, cristãos enrolados, cristãos, irmãos, caloteiro, cristãos, irmãos, infiéis, cristãos, irmãos, sem compromisso, fofoqueiros, falsos. Aleluia. E eu volto a te repetir, irmãos, se eu não fosse tão apaixonada por Jesus e pela sua palavra, e você também, que eu sei. Irmãos, cristãos, principalmente
principalmente jovens e adolescentes, irmãos, que são tímidos na obra do Senhor, mas que pinga fogo para outras coisas. Cristãos, irmãos, que vivem e têm relação sexual antes do casamento e que se acabou o temor e a reverência diante de Deus. E qual que é o nosso lema, irmãos, da igreja quadrangular? Mas o que aconteceu? A Bíblia mudou, irmãos? Irmãos, é o que nós falamos e dizemos: Jesus é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Aleluia. Aleluia. Deus. Nós temos que nos enquadrar nos padrões de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos visto os ímpios olharem para os cristãos e dizer assim: olha o tipo desse crente. É por isso que eu não gosto de crente, nem nunca vou ser crente. Aleluia. É por isso, irmãos, que eu pedi para você lá no início, você refletir sobre a sua vida nessa noite. Eu pedi minha mente para olhar e refletir sobre a minha vida, de como nós temos andado, de como tem sido os nossos anos, dias e meses, como nós temos vivido nesta terra e na presença do Senhor. Como é que tem sido a nossa vida? Oh, irmão, será que verdadeiramente nós temos sido um exemplo? Porque a Bíblia nos manda ser. A Bíblia nos manda ser igual Jesus. E ainda vai além disso, que nós podemos fazer obras maiores do que Ele fez. Aleluia. Irmão, será que nós temos sido realmente exemplos? Será que verdadeiramente quando as pessoas olham para nós, ela vê em nós um referencial de vida? Irmãos, quando o ímpio olha para você, o que ele vê? Será que quando o pecador, quando o ímpio olha para você, será que ele deseja ser como você? Será que ele anseia em servir o mesmo Deus que você serve, meu amado? Porque eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, que não adianta falar e não praticar a palavra de Deus. Aleluia. E eu tenho aprendido, irmãos, que o nosso exemplo é a maior pregação que nós podemos ter. Aleluia. Irmãos, e nós estamos sempre ouvindo a respeito dessas provações. E o Senhor tem batido nesta tecla e tem falado muito conosco a respeito de provações, a respeito do deserto e da prova. Mas sabe o que me apavora, irmãos? O que me apavora é que tem crente, irmãos, que nunca sai da prova. E aí, irmão, estou na prova. E aí, meu irmão, estou na prova. Eu estou na prova, irmãos. Quando é mesmo que a sua prova vai acabar? Quando é mesmo, irmãos, que essa prova vai passar? Quanto tempo faz, meus queridos, que nós estamos na prova? Aleluia. Aleluia. Vem cá, meus irmãos. Está na hora de nós entendermos que tipo de prova é essa que nós estamos passando. Se você sentir vontade de glorificar, o Senhor pode glorificar. Aleluia. Irmãos, hoje é noite de entender que prova que nós estamos passando. Meus queridos, o Senhor Jesus, Ele nos prova. O Senhor Jesus, Ele testa a nossa fé. Mas eu quero dizer para você que tem algo na prova de Jesus. Quando Jesus nos prova, a prova vem, mas passa. Amém? Amém. Irmãos, mas há provas que nós procuramos com as nossas próprias mãos. E eu quero entender nesta noite junto com você. Deixa o Espírito Santo ministrar
procura e encontra. E eu quero entender se é aprovação de Deus ou se é problema que você procurou, ou se você está vivendo a consequência do pecado, ou se você está colhendo o que você já plantou. Meu Deus. Nós temos que entender o que está acontecendo nas nossas vidas. Meus queridos, quando o Senhor, Ele provou a Jó, Ele testou a Jó. Jó viveu tribulações terríveis durante um tempo, assim como o evangelista Júlio pregou esses dias. E então, irmãos, a prova de Jó teve fim. Passou. E Jesus restituiu tanto em dobro a Jó quanto ele tinha antes. Aleluia. E o Senhor abençoou a Jó de maneira maravilhosa. Aleluia. É a prova que vem de Deus. Agora a prova que nós mesmos procuramos irmãos. Vamos falar e vamos lembrar do povo de Israel. O povo de Israel, meus queridos, também viveu tribulações terríveis, assim como Jó. Mas o que acontece, meus irmãos? Aquele povo não saiu da prova. Aquele povo ficou 40 longos anos no deserto. E muitos deles, meus queridos, morreram na prova. Morreram no deserto. Porque preferiram ser desobedientes. Preferiram, irmãos, ser rebeldes e permanecer no erro. E morreram daquela forma. E a prova não passou. Irmãos, eu quero te perguntar que tipo de prova nós temos vivido nestes dias. Aleluia. Nós temos que entender, meus queridos, porque não é da vontade de Deus que nós fiquemos a vida toda sofrendo e padecendo tribulação. Aleluia. Não foi isso que Cristo nos chamou, não foi para isso. Glória a Deus. Eu não aceito isso. Irmãos, quando o Senhor nos prova, a prova tem que passar. Tem tempo determinado, irmãos. Amados, percebe como isso é sério? Percebe como isso é sério? E eu quero te dizer, irmãos, que essa palavra não é para o seu vizinho estar do seu lado, não. Não é